Lá vai. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com a nossa colega, a Thaís Vieira. Ela é técnica em segurança do trabalho, formada pelo Cefet, no Rio de Janeiro. Ela também é fisioterapeuta, formada pela Universidade Gama Filho e tem pós-graduação em fisioterapia do trabalho e ergonomia pela Faculdade Redentor. Ela faz trabalhos, treinamentos em análises ergonômicas do trabalho, curso de ergonomia. Então, ela tem uma gama de formações aí bem específicas, não é? Ela também trabalha como consultora na Vencer Movimento e tem experiência com programas de qualidade de vida. Ela orienta vários dos seus clientes nessa área. E a Thais, assim, eu vi uma entrevista dela, uma participação dela no programa renomado no Brasil e também algumas reportagens e que me chamou a atenção, porque é um tema muito importante e também pela sua experiência também no trabalho, né, Thais? Thais, um prazer te ter aqui, no caso, nesse nosso o Roadcast, né? Que é o nosso intuito aqui, no caso, é conversar com profissionais de várias áreas e aprender um pouco com vocês, no caso, né, Thaís? Então, um prazer, seja bem-vinda. E se quiser complementar também um pouco da sua extensa biografia, fica à vontade. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu gosto pouco de falar sobre esse assunto, quase não falo. Então, só complementando o que você falou, a minha jornada dentro da ergonomia, ela, na verdade, ela começou ainda quando eu fazia faculdade, Uhum. porque quando eu exercia a função de técnica de segurança dentro de uma indústria, por estar dentro de uma indústria, trabalhar com linhas de produção e tal, enquanto eu fazia faculdade, eu conseguia fazer ergonomia dentro dessa empresa, né? Então, na verdade, eu digo que eu aprendi ergonomia na melhor escola possível, que é a indústria, que a indústria traz um aprendizado muito grande para a gente, né? E aí eu já estou nessa brincadeira aí, eu me formei em fisioterapeuta em 2009 e já engatei na pós, né, e formei na pós em 2011. E desde então estou aí atuando com análises ergonômicas do trabalho, né, que agora tivemos aí algumas mudanças em função da nova NR1, mas aí é papo para outro podcast. É, E atendo, fazendo consultorias dentro das empresas, né? O cliente me contrata e aí a gente promove a ergonomia lá dentro, para legal. melhor conforto dos trabalhadores. Que bom, que bom. Ô, Thais, uma coisa que eu sempre pergunto também, até para no caso, talvez uma vontade de entender um pouco mais o que é que leva a pessoa a fazer o que ela faz, né? Eu acho que você meio que respondeu mais ou menos, mas só para deixar claro, o que é que te levou a querer estudar, né? A querer se focar na ergonomia? O que é que te chamou a atenção nessa área tão específica, tão importante também, né? O que é que te seduziu, digamos assim, para essa área? Então, a minha sedução, na verdade, veio da parte de saúde do trabalhador, não foi necessariamente da ergonomia a princípio. Hum. Quando eu fiz meu ensino médio, a escola me possibilitou em ter um curso técnico, né? E dentro lá da grade, do que eles disponibilizavam, não tinha nada mais atrativo, né? Dentro do que eles tinham. E como eu sempre quis a área da saúde, eu falei assim, bom, acho que segurança do trabalho vai me levar para saúde do trabalhador e tal, acho que vai ser um bom caminho. E foi exatamente assim que eu caí na área de segurança do trabalho. E a área de saúde ocupacional e segurança do trabalho é uma área tão, bom, para quem está na área, né? É tão apaixonante você ver, é, você cuidar do trabalhador, daquele que está produzindo, né? De você criar soluções, e aí não só falando do ponto de vista de ergonomia, você criar soluções para prevenção de acidentes, por exemplo, para o trabalhador. Isso é tão legal. E aí eu fui juntando uma coisa na outra. Eu gosto da área da saúde, eu gosto da área de prevenção, eu gosto de cuidar, e aí veio a vontade de fazer ergonomia. Então, na verdade, a decisão de fazer até a faculdade de fisioterapia foi muito em função da vontade de fazer ergonomia lá atrás, né? Como era uma área que eu curtia, eu falei, então vamos lá. Foi o caminho inverso, né? Normalmente, não, quero ser fisioterapeuta e depois vou pensar numa pós. No Uhum. meu veio primeiro o que eu queria depois. Eu falei, não, eu quero esse caminho, até porque já era um caminho que eu conhecia por estar ali dentro. Então, foi por aí. Foi por aí. E aí, estou aí até hoje. Legal, que legal, bacana, faz muito sentido mesmo, né?
Mas então, uma pergunta bem básica, né, para quem de repente não conhece a área do, né, do conhecimento humano, o que é ergonomia, Thais? Assim, como é que você poderia definir, assim, em linhas gerais, o que é que vem a ser ergonomia? Bom, primeiro, antes de falar o que é ergonomia, primeiro dizer de onde ela vem, né? Que muitas empresas acham que é só um proforma, só porque tem que ter, tá, mas da onde? Aonde está gerindo isso, né? Quem disse que tem que ter? Existem algumas normas regulamentadoras do trabalho, e como o brasileiro gosta de apelidar tudo, né? Então são as nossas NRs. Hoje existem várias NRs, a gente aí já está em 30 e tantas NRs, e cada norma regulamentadora, ou seja, cada NR, ela vai atuar em alguma área. O que é NR? NR são um conjunto de normas, tanto para o empregador quanto para o empregado. Ou seja, por exemplo, existe uma norma regulamentadora que trata de trabalho em altura. Ou seja, todos os trabalhadores que estão expostos ao trabalho em altura têm que seguir aquelas normas. E aí, dentro daquelas normas, tem os treinamentos, permissão de trabalho, enfim, obviamente, tudo isso sendo fiscalizado por profissionais capacitados, como técnico de segurança, engenheiro de segurança. As mesmas regras valem para o empregador. O empregador tem que fornecer, por exemplo, os EPIs, tem que fornecer os EPCs, tem que fornecer os equipamentos de trabalho. Então, existe uma norma voltada para isso. Aí, por exemplo, existe uma outra norma para trabalhos com eletricidade. São conjunto de regras para os trabalhadores utilizarem durante aquela atividade. Existe uma norma para espaço confinado, enfim. E aí, existe uma norma para cada coisa. Existem algumas normas que são específicas para determinadas atividades, como eu dei exemplo, essas que eu dei exemplo. E existem algumas que se aplicam a todo e qualquer trabalhador. O fato dele ser um trabalhador, ele tem que seguir essa norma. Uma delas é a NR17. Então, a ergonomia está dentro da NR17. Voltando, a quem ela se aplica? A todo e qualquer trabalhador. Existe até para quem desconhece o tema, existe não vou chamar de preconceito, né? Mas existe uma ideia de que ergonomia só se aplica a quem trabalha em escritório, a quem trabalha com computador. Não. A quem se aplica? A quem tem um corpo. Se eu tenho um corpo, eu tenho que ter ergonomia. Então, se o meu trabalho na pedreira, eu tenho que ter ergonomia. No espaço confinado, eu tenho que ter ergonomia apropriada. Independente de qual atividade que o trabalhador exerce, tem que ter ergonomia. Inclusive, é muito comum, quando a gente vai fazer as análises ergonômicas, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre, do empregador falar assim, não, mas essa atividade que você está falando, que você está avaliando, não tem como fazer de forma ergonômica. Não, tem que dar. A gente vai estudar uma forma para que ela se transforme de uma forma ergonômica. Mas não existe essa. Não, essa atividade não pode ser ergonômica. Tem que ser, porque se é um trabalhador que exerce, ela tem que ser ergonômica. Aí, voltando para a pergunta. O que é ergonomia? Ergonomia... Ai, o fone... Dá uma paradinha. O fone está caindo. Deixa eu ver se sem fone fica bom. Peraí. Pois é, então, Thais, você estava falando sobre ergonomia, né? O que é ergonomia? Isso. E o que é a ergonomia? Ergonomia, vou simplificar, mas ergonomia é a adequação do posto de trabalho ao trabalhador. Para simplificar esse entendimento, eu sempre uso o seguinte exemplo. Por exemplo, imagina um casal, a esposa tem 1,50 de altura e o marido tem 1,90 de altura. E eles compartilham o mesmo carro. E aí, por exemplo, essa mulher pegou o carro, foi ao supermercado e voltou para casa. Esse marido foi para usar o mesmo carro para ir trabalhar. Esse rapaz, né, esse marido de 1,90, ele vai conseguir entrar no carro de imediato? Não, porque a esposa dele tem 1,50 de altura, ou seja, são dimensões corporais completamente diferentes. Então, mal comparando, a ergonomia é exatamente isso. Os trabalhadores, eles têm dimensões corporais diferentes. Então, por mais que eles executem a mesma atividade, olha, são dois trabalhadores na linha de produção fazendo exatamente a mesma atividade. Vai ser padrão? Não, não vai ser, porque cada um tem uma dimensão corporal. É claro que a gente trabalha com alguns padrões e dentro dos padrões a gente adapta às necessidades de cada um.
Mas a ergonomia, ela é individual. Cada um tem a sua. Um trabalhador, por exemplo, duas pessoas na mesma mesa, executando a mesma atividade, usando o mesmo modelo de notebook. As adaptações do posto de trabalho vão ser diferenciadas. Tá? Então, cada um vai ter um dimensionamento corporal diferente. E aí que entra a ergonomia. A gente ajusta esse posto de acordo com a necessidade do trabalhador. Muito bom, é muito legal essa definição, muito clara e muito didática, né? Eu também achei legal você fazer essa observação muito pertinente né, de observar, né, que um pleonasmo enfático, de que a gente tem uma tendência, né, de achar que a ergonomia só é aplicada ao ambiente do escritório, né? E isso é um conceito limitado, né? É limitado. Então você explicou muito bem isso aí, valeu a pena. Ô, Thaís, então pegando essa emenda no caso, acho que você começou a falar, já está um pouco meio claro ou talvez implícito, mas para deixar mais claro ainda, então, qual que seria a importância da ergonomia no ambiente de trabalho, né, no ambiente laboral? Né? Qual que é a importância? Então, a ergonomia, na verdade, ela tem um único objetivo, que é preservar a saúde do trabalhador. Uhum. E quando eu falo de saúde, do ponto de vista de ergonomia, eu estou me referindo à saúde osteomuscular, articulação, musculatura, tal. Então, a ergonomia trabalha, o objetivo maior, obviamente, é a prevenção do que a gente chama de DORT, que eu já vou explicar o que é. Então, é claro, a pessoa já tem uma DORT, não vai praticar ergonomia, aí mesmo que ela tem que praticar, né? Mas o nosso objetivo, como o objetivo da segurança do trabalho em geral, né, a saúde ocupacional e a segurança do trabalho, é a prevenção. Então, nosso objetivo é prevenir. E aí entra o grande desafio, que é o convencimento. Eu convencer as pessoas para elas praticarem uma coisa de um problema que, que ainda nem aconteceu, né? Ah, não, mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nenhuma DORT, mas eu não tenho nenhum distúrbio. Então, para que eu preciso? Então, mas é o agora, né? E como nossa cultura aqui no Brasil é muito imediatista, né? Ai, poxa, tô com uma hernia de disco, então agora eu preciso sentar bem. Agora eu preciso de uma cadeira boa. Agora eu preciso. Não, você precisava lá atrás. Então, o objetivo maior é esse, né? Você convencer nos meus treinamentos eu sempre falo isso. Eu falei, olha só, muito mais importante do que eu explicar para vocês o que é ergonomia e qual é a posição, por exemplo, que vocês têm que trabalhar, que existem regras, que se você for no Google e digitar, por exemplo, ergonomia no escritório, vão ter bonequinhos lá te ensinando exatamente como você tem que sentar. Mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é por que você tem que praticar ergonomia. Porque quando a pessoa entende o porquê que ela tem que praticar ergonomia, é igual à história da atividade física. Existem as modas, né? Eu vou correr, eu vou nadar, eu vou assim, mas por que você está fazendo isso? Esse é o seu objetivo? Vai atingir o seu objetivo? Eu estou correndo porque eu quero ganhar massa muscular. Não, pera, né? Mal comparando é isso, a pessoa entendeu por que ela tem que praticar ergonomia, tá? E aí, pegando o gancho para falar do que são as DORTs. A DORT, os mais antigos, né, conhecem a DORT como um outro nome, como uma outra sigla, que antigamente a DORT se chamava LER, que LER quer dizer lesão por esforço repetitivo. Por que esse nome não se usa mais? Porque, na verdade, não é um nome bom. Que você não precisa ter uma lesão, um movimento repetitivo para ter uma lesão. Tá? Às vezes um movimento brusco, um peso mal carregado, enfim, já causa a lesão, o distúrbio. Então o nome, na verdade, ficou só mais chique, mais bonito. Então hoje a sigla é DORT. O que é DORT? Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Exemplos, vou falar os exemplos mais comuns. Tendinite, síndrome do túnel do carpo, a mais temida e acho que a mais famosa, hérnia de disco, que inclusive tem uma curiosidade da hérnia de disco que eu vou falar. Bursites, enfim, essas ites, elas são DORTs, que são relacionadas ao trabalho, como diz a sigla. Só uma curiosidade com relação à hérnia de disco. Existe um mito também
como assim como algumas pessoas acham que a ergonomia é só para quem trabalha no escritório, existe um mito de que, por exemplo, a hérnia de disco, ela só acontece com trabalhadores que levantam peso. E esse é o maior mito que existe, porque os maiores índices de hérnia de disco estão em pessoas que trabalham no posto de trabalho sentado, justamente por conta da postura completamente inadequada. Então, a DORT acontece com qualquer pessoa. Tendinite não é só para escritório, assim como a hernia de disco não é só para quem trabalha com peso. Ou seja, quem tem que se preocupar com ergonomia? Todo mundo. Absolutamente todo trabalhador tem que se preocupar com ergonomia. E qual é o problema da DORT? Por que eu tenho que prevenir? Qual é a pegada? Não existe cura. Não existe cura para síndrome do túnel do carpo, não existe cura para tendinite, não existe cura para hernia de disco. Ah, Thaís, mas o primo do vizinho do meu amigo operou, por exemplo, hernia de disco. A cirurgia tem outro objetivo, tá? O distúrbio, a lesão continua ali quietinha. Então, não existe cura. Então, vou esperar desenvolver alguma coisa para me preocupar, para tomar cuidado, digamos assim. Então, a DORT, ela é o nosso monstro. É isso que a gente quer evitar, principalmente quando a gente trata de ergonomia. Eu não quero que as pessoas adoeçam, que as pessoas se afastem. E aí eu sempre brinco assim, olha, sabe o que vai acontecer com a sua empresa se você ficar doente, se você se afastar? Aí todo mundo começa a responder um monte de coisa. Não, eu acho que vai acontecer isso. Eu falei, amanhã ela vai acordar e vai funcionar do mesmo jeito. Boa, boa, Então, verdade. se você. Então, não é. E não é sobre essa relação de mocinho e vilão, não. Claro, Ai, a claro. empresa tem. A roda tem que girar, a empresa, os empregos têm que ser gerados. Então, assim, a partir do momento que eu tenho consciência do que é ergonomia, do que para que ela serve, e eu tenho ferramentas, obviamente, né, eu também tenho que ter ferramentas e acessórios para aplicar, a responsabilidade é minha. Porque se eu não tomo cuidado, quem vai ficar doente sou eu. Não vai ser o meu chefe, não vai ser meu gerente, não vai ser meu colega de trabalho. Sou eu. Se eu estou sentando de forma inadequada, sem a menor precaução, sem o menor cuidado, daqui a pouco eu vou estar com uma tendinite, vou estar com uma síndrome do túnel do carpo, e aí a famosa casa caiu. Aí já era, não tem mais o que fazer. Né? É só tratar e evitar que piore. Então, quanto mais consciente eu for, melhor para mim. Bom, que legal. Então, ou seja, a gente tem uma postura proativa, né, preventiva, ao invés de ter essa postura muito reativa, né, esperar para que algo aconteça de errado para você tentar sanar o que já está ali, né, já acontecido. É interessante isso aí, Thaís. Realmente eu concordo. É, vai da mesma cultura da segurança do Assim, trabalho. exatamente, né? Perfeito. A nossa cultura, e aí falando até a nível de Brasil, né? Por exemplo, numa linha de produção, a gente tem que cuidar dessa máquina. Por quê? Porque alguém já perdeu o dedo, alguém já se machucou. Não, não pode. A gente tem que avaliar o risco, avaliar as atividades e tratá-las de forma adequada. E só um detalhe, e aí vale tanto para a ergonomia quanto para a segurança do trabalho. Só se afoga quem sabe nadar. É Por que o acidente de verdade, é trabalho verdade. acontece? Excesso de confiança. Dificilmente, aí eu posso falar, até pela minha experiência em indústria, porque indústria, por que se fala que a indústria é uma escola? Porque dentro da indústria você vê absolutamente todos os tipos de trabalho. Todos. E todos os acidentes que eu vi, nenhum foi porque a pessoa foi curiosa. Deixa eu ver como é que essa máquina funciona. Uhum. Deixa eu ver como é que faz isso. Não, a pessoa já sabia, vinha vendo o outro participar, ou sabia que tinha que usar luva, mas não usava, ou que tinha que a máquina tinha que trabalhar enclausurada e deixava a máquina aberta porque era mais rápido. Então acontece por excesso de confiança. E trazendo para a ergonomia a mesma coisa. Eu sou jovem, eu nunca tive nada. Eu tô malho, eu faço academia. Só que são coisas completamente diferentes. Postura, você, no seu posto de trabalho, minimamente, você trabalha 8 horas por dia.
Uhum. Então, se você trabalha numa postura inadequada por 8 horas, pelo menos, né? Você está expondo o seu corpo a isso. Então, não interessa se você faz academia ou não, você está na postura inadequada. O máximo que vai acontecer é você ter um pouquinho mais de resistência, mas você vai desenvolver. Não tem como fugir disso. Interessante isso. Tá, e se você me permite só fazer dois apontamentos, assim, só a nível de curiosidade, que você colocou muito bem aí no caso. A nossa cultura como um todo no Brasil, de segurança como um todo, trabalho e tal, ela tende a ser muito reativa, né? Muito, você espera acontecer algo para você então fazer, digamos, ter uma reação para aquilo ali. O que inclui também as próprias normas no geral, né? Ou legislações, por exemplo, contra incêndio, por exemplo. Mas a coisa que eu também percebo fora do Brasil também, onde eu tenho um pouco mais de vivência, é que mesmo lá fora, ou aqui fora no caso, a gente também, eu percebo que assim, a tendência do ser humano, talvez um pouco menos que no Brasil, não sei, mas parece que espera algo acontecer, né, para mudar. Aí você cria novas legislações e tal, que são reativas. Não são, então, acho que é um comportamento humano muito ainda aquém do que deveria ser, né? Mas é interessante isso aí, porque pega um pouco do comportamento humano, a percepção de risco, né? Essa cultura de segurança, né? Interessante. Mas, para mim, a ênfase que se tem dado no caso da ergonomia, de realmente você. E essa comparação que você citou de uma pessoa jovem, digamos assim, que faz exercício físico, que malha e tal. Então, como naquele sistema da academia, ela está bem, mas no outro sistema, né, no trabalho, onde quer que seja, se ela não está também, digamos, com os procedimentos ergométricos corretos, ela vai, né, ela vai afetar a sua saúde, no caso, né? É interessante esse ponto. Agora, só para lembrar, então, relembrar, a DORT, a sigla quer dizer o que mesmo? Você falou aí, só para poder. Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Dá até vergonha do que eu vou falar, porque eu fiz escola técnica antes de se tornar Cefet, e naquela época a gente pagava uma cadeira que eu aprendi como sendo LER, naquela época, né? Aí depois foi que mudou com o tempo, né? Mas olha só, eu também na faculdade aprendi como ler. Foi, né? Ah, então me sinto menos mal. Tá bom, então, que bom. Sentiu menos, né? Eu também aprendi como ler, mas hoje eu sempre falo da ler, porque quando eu pego um grupo bem jovem, aí eu nem cito isso porque não vem ao caso. Mas os mais antigos que eles falam, não, isso eu não conheço. Eu falei, conhece, só conhece com um nome diferente, né? Mas é sobre isso. Nós somos Sim, muito reativos, o sim. que é uma pena, Pois é. porque as informações estão aí. Na análise ergonômica mesmo, acontece com muita frequência, muito. O cliente entra em contato, eu quero uma análise ergonômica, que a gente vai falar daqui a pouco o que é isso. Tá, Uhum. mas você quer por quê? Qual é a demanda? Fiscalização pediu. Ah, Então, sim. não é porque ele está interessado na saúde do trabalhador. É porque a fiscalização pediu. Outros não, né? Eu tenho aí infinitos clientes que são super preocupados e têm esse trabalho de forma mais forte. Mas tem muitos que é só para forma, é só para dizer que tem, que existe, assim como os muitos documentos na área de segurança do trabalho. Existem Pois alguns é. programas. Exatamente, que existe porque tem que existir. Eles não são trabalhados, eles não são cuidados, é só um proforma, é só para dizer que está ali. Interessante isso. Pois é, e aí, isso me lembra, no caso, o contexto, né? Acho que depois da pandemia, até um pouco antes também, o nosso modus operandi de trabalho meio que mudou, e daquele ponto em diante, drasticamente, a nível global, né? Então, muito o home office, né? É uma coisa muito comum e veio para ficar, né? E aí me vem essa pergunta, assim, esse questionamento. Como é que a gente pode, então, praticar ergonomia, né, no home office, né? Como é que a gente pode ter essa postura, digamos assim? Então, nesse novo cenário, que a gente dentro da ergonomia chama de teletrabalho, né? Nesse novo cenário, foi extremamente desafiador para a gente. Uhum. Foi porque, primeiro, todo mundo botou um computador embaixo do braço e foi para casa, né? Foi assim, a gente achou que iam ser 2 semanas e o negócio
teve a proporção que teve. Eu tenho uma amiga ergonomista, a Anete, que ela diz o seguinte: não é porque pode ser em qualquer lugar que tem que ser de qualquer jeito. Não é porque você está em casa que o risco ergonômico não esteja presente. Muito pelo contrário, é um risco ainda maior. Por quê? Porque em casa, principalmente quando começou lá o teletrabalho, que foi uma situação forçada inicialmente, as pessoas nem tinham a casa preparada para isso. Pouquíssimas pessoas tinham um escritório ou tinham espaço, que foi um grande desafio para a ergonomia, um espaço para adequar a ergonomia. Então, aí lançou, digamos assim, um braço na ergonomia que é todo voltado para esse teletrabalho. E aí, voltando para a sua pergunta, é super possível a prática de ergonomia no teletrabalho. Existem algumas regrinhas que devem ser seguidas, que, na verdade, é muito parecida com as regras do posto de trabalho numa empresa presencial, né? Só que com algumas diferenças, né? No teletrabalho, por exemplo, você tem filhos, você tem outras pessoas dentro da sua casa, você tem outras questões que lá no início foram bem mais complicadas que são hoje, que hoje está todo mundo bem habituado a isso. Então, é super possível. Então, a gente também faz esse trabalho de análises dentro dos postos de trabalho, de forma online, ou seja, a gente entra na casa das pessoas e consegue levar a ergonomia para a pessoa. Só que é uma ergonomia muito mais difícil da gente cuidar. Por quê? Porque quando eu estou dentro da empresa, eu estou ali presencialmente, eu vejo se a pessoa entendeu o que eu falei, eu vejo se ela conseguiu. Então, no trabalho, o meu poder de convencimento tem que ser muito maior. Claro. Por quê? Porque eu não vou vê-la. Eu só vou vê-la naqueles minutinhos ali que eu estou com ela online. Então, eu preciso ter certeza de que a pessoa entendeu a prática e de acordo com o que eu falei. E aí, tem como controlar isso? Tem. Porque a gente aí tem o nosso modo operante, né? A gente precisa de algumas fotos específicas e tal, que a gente consegue avaliar a postura do trabalhador e a partir dali buscar os acessórios que são necessários, os equipamentos, enfim. Mas eu tenho que contar com que aquela pessoa vai usar. Né? Também não adianta a gente montar uma Ferrari, dar uma Ferrari e a pessoa não saber dirigir. Então, ela tem que ter as informações e, mais do que isso, ela tem que entender o porquê que ela tem que praticar. Senão, a ergonomia foi ilusória, né? Foi só para dizer que existiu. Mas foi um desafio muito grande. Eu vi coisas assim, lá no início do teletrabalho, por exemplo, eu vi um funcionário que ele botou no quintal dele, tinha uma árvore, que a árvore deitava assim, né, no chão, o tronco da árvore, e aquela era a mesa dele. Ele trabalhava literalmente em cima de uma árvore. Fora as pessoas que trabalhavam deitadas, né, porque estavam no notebook. Então, só que isso a longo prazo, a curto prazo, poxa, que beleza, estou deitada na minha cama, ótimo. Não digo nem a longo, a médio prazo vai dar problema, claro que vai. É óbvio que vai. E só uma pequena observação sobre isso. No passado, as DORTs tinham idade. Como assim, Thaís? Existia um padrão que as pessoas adoeciam, desenvolviam esses distúrbios, que era lá a partir da quarta década, né, dos 40 anos. Por quê? Porque a pessoa já teve um tempo laborativo e era mais ou menos o tempo que aparecia. Hoje isso não existe mais. Não existe mais. Até tem, né? Mas não é mais o padrão. Por que não é mais o padrão? Aí a gente acaba entregando a nossa idade, né? Eu só tive computador com 15 anos de idade. Eu só tive celular com 18 anos de idade. Hoje as crianças, qualquer dia, elas vão nascer com um telefone na mão. Né? Então, os jovens de hoje, eles já entram no mercado de trabalho com uma postura completamente inadequada. Além das questões posturais do adolescente, que sempre foram normais, né? Ele já vem com uma postura de telas absurdas. A exposição a telas, obviamente eu estou falando do ponto de vista osteomuscular, nem vamos entrar na questão de saúde mental, que não é o nosso foco. Mas falando da saúde osteomuscular, ele já vem para o mercado de trabalho, muitos até com alguns desses distúrbios, algumas dessas lesões. Então, hoje o cuidado então tem que ser ainda maior, porque não é um distúrbio do trabalho. Entendeu? Não é uma DORT.
Sim, sim. Ela, Já ela traz. já veio de antes. Pois é, interessante isso, né? Como a gente vai, muda todo um contexto mesmo de como se viver a vida, no caso, e que traz esses atavismos, né, esses comportamentos inadequados para o trabalho, né? Já traz né, a coisa errada. Eu vou te Isso falar, aí, as posturas. posturas, né? Eu vou te revelar aqui a minha ignorância, porque esse termo teletrabalho eu desconhecia, né? E muito, muito adequado, né? Assim, interessante, porque de fato é isso, né? É até mais apropriado, porque é o nosso português, ora pois, né? Ficou legal. Ficou bom. É, os jovens, quais os cuidados que a gente pode ter, né, para os nossos jovens? Aqui quem fala também é uma mãe de um menino de 11 anos que está aí na pré-adolescência. Então, existem alguns cuidados que a gente pode tomar, de novo falando só do ponto de vista osteomuscular. Por exemplo, evitar ao máximo o uso do celular, que eles ficam muito tempo com o pescoço, né, na postura inadequada, a coluna torácica. Então, uma sugestão, ao invés de eles assistirem os vídeos, por exemplo, no celular, coloca na televisão, que até é uma forma de você controlar até o que seu filho está assistindo. Boa. Né? Que aí você tá numa tela maior, você consegue até aproveitar, pegar o gancho e conseguir ver. Por exemplo, o que eu fiz com o meu filho? Quando ele começou a assistir vídeos, eu montei um computador para ele, que hoje tem o objetivo de gamer, né? Mas na época a intenção foi essa, para ele assistir esses vídeos, por exemplo, que ele gostava de assistir, no computador, que aí ele sentava numa cadeira mais confortável e conseguia assistir os vídeos melhor. Então, existem umas pequenas coisas que a gente pode fazer, além de, obviamente, tentar reduzir ao máximo o tempo de telas, de posturas inadequadas, ao máximo. E quando for realmente necessário, até porque não dá. Eu escuto muitos pais falando: não vou dar tela para o meu filho. A gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente vai alienar a criança, né? Ela está na escola, ela convive com crianças que estão inseridas nesse mundo, então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Mas dentro do que você pode, tentar minimizar esse risco, né? Porque a gente vai estar cuidando do futuro deles, que aí voltando para aquilo que a gente estava falando. Eles já estão entrando no mercado de trabalho com esse tipo de distúrbio, Pois né? Já vem com uma tendinite. exatamente, é interessante isso. Então, Thaís, uma pergunta para você poder nos definir no caso, o que é que vem a ser essa sigla, né? AET. AET. O que quer dizer isso na economia? Então, dentro de tudo que a gente faz na ergonomia, que na ergonomia a gente atua com conscientização, né? Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui nada mais é do que uma conscientização, Exatamente. que está dentro da ergonomia, que inclusive é obrigatório que aconteça dentro das empresas. E aí, de forma lúdica, enfim, o que for possível, que eu sou uma grande defensora da ergonomia leve, da aplicação, e aí não estou falando só da ergonomia, das leis, digamos assim, né, dessas normas regulamentadoras, eu sempre fui muito a favor do lúdico, tanto que eu sempre trabalhei muito com a parte teatral, com a parte de dinâmicas, eu sou a favor disso, porque eu quero que a pessoa grave, mas que grave de forma leve. Uhum. E a parte formal da ergonomia, digamos assim, né? A parte burocrática, se é que pode se dizer assim. A AET é Análise Ergonômica do Trabalho. O que é isso? É um mapeamento da empresa postural de todos os trabalhadores. Então, o que é? É uma análise individual, ou seja, se a empresa tem 1.000 trabalhadores, eu vou ter 1.000 análises. Tá? Então, eu vou em cada posto de trabalho, eu faço, resumindo, né? Eu faço por exemplo, algumas medições ambientais, que, por exemplo, ergonomia, a gente dentro da ergonomia trabalha com questões ambientais também. Então, por exemplo, a gente trabalha com conforto acústico, com conforto térmico, com conforto de iluminação. Então, o ergonomista anda lá com os equipamentos bonitinhos para medir isso. Então, isso também está dentro da ergonomia. Uhum. A gente avalia o posto de trabalho como um todo. Cadeira, mesa, aí vamos supor, se está na pedreira,
a ferramenta que ele utiliza, enfim. A gente faz uma análise do que ele faz, inclusive o passo a passo da atividade, porque às vezes, por exemplo, uma linha de produção, a pessoa está lá na linha de produção, o trabalho dela tem um começo, um meio e um fim. Então, a análise, a gente trabalha nesse todo. Não adianta eu avaliar só uma parte. Não, essa parte não possibilita nenhuma DORT, por exemplo. Não, mas o meio possibilita. Então, a gente fica ali, às vezes, com o cronômetro, medindo o tempo, a exposição, e a partir dessa análise, aí usa fotos, enfim, vídeos, o que o ergonomista achar necessário para montar a tese dele, digamos assim. E aí, através disso, a gente faz um cronograma de soluções para a empresa. Então, por exemplo, eu percebi que a pessoa trabalha numa linha de produção e ela está exposta a esse movimento, e aí por isso que é importante ter foto e vídeo, o movimento X está errado, está inadequado, enfim, a gente obviamente fala tecnicamente sobre isso. E nós sugerimos, por exemplo, se a pessoa sentar numa cadeira X, Y, a gente vai conseguir minimizar ou neutralizar esse risco. E aí a gente traça, ou seja, é um documento que a empresa tem, que ela tem condições de montar. Ou seja, além da gente achar o problema, a gente gera a solução. E é claro, aí a solução ela é super discutível com o cliente, com a empresa. Porque às vezes a empresa vai falar assim, não, Thaís, olha só, você me pediu uma máquina que custa 1 milhão, a gente não tem isso. O que a gente pode fazer dentro do que a gente... Porque também não adianta dar soluções inalcançáveis, né? Então, por isso que a gente diz que é um trabalho a 4 mãos, né? Eu vou dizer o que eu acho com a minha experiência, com a minha formação, e o cliente vai dizer, a empresa vai dizer o que ele pode. Olha, isso eu posso, isso eu não posso. Isso eu posso daqui a tanto tempo, o que eu posso fazer até lá. Né? Então, a gente traça as soluções para a empresa. Em alguns casos, a gente ainda participa dessa gestão. Legal. A gente às vezes a empresa fala assim, não, tudo bem, você me passou isso para eu fazer, mas você me ajuda? Eu quero que você trabalhe comigo nessa solução. E aí, por isso que eu falei que tem várias vertentes. Mas a análise ergonômica nua e crua é isso. A gente faz uma análise do trabalho, de tudo que está certo e que está errado, e o que está errado a gente traça lá as soluções. Basicamente, em resumo, é isso. A análise ergonômica se aplica a toda e qualquer empresa que tenha empregado. Se tem empregado, ela tem que ter análise ergonômica, é obrigatório. Acho que é isso. Acho que eu não esqueci de um detalhe da análise ergonômica. Legal, Thais, assim, muito bacana. E você agora mencionou um ponto que eu achei interessante, que eu vou, de repente, até te perguntar, ou talvez observação minha. Então, com a análise ergonômica do trabalho, né, a AET, é uma análise, então, digamos assim, a questão inicial, né? E aí você também pode, no caso, como consultora, né, o profissional de ergonomia, pode auxiliar o cliente, a partir dessa AET, a fazer uma gestão de ergonomia, né? Ou seja, então, as ações Isso. que são necessárias em função do estudo que você fez, no caso, quais são as ações de mitigação, não sei o quê, e também trabalhando com eles na questão do custo-benefício para cada ação, para cada Isso. timeline, no caso, né? Isso é muito legal, porque são 2 etapas, né? É uma etapa inicial e também tem a etapa dinâmica que nunca para, né? Que tem que ter essa gestão Isso aí. dinâmica, né? E dentro dessa dinâmica, inclusive, cabe Uhum. a nossa reavaliação. Sim. Por exemplo, olha, eu acho que... Vou dar um exemplo bem simples para ficar fácil o entendimento. Olha, se vocês comprarem a cadeira X, eu acho que vai funcionar bem. Eu acho não, né? Que a gente se baseia, mas tipo assim, eu acho que vai fazer bem para a empresa. Só que a gente nunca vai comprar 1000 cadeiras, né? Eu vou comprar uma cadeira padrão, uma cadeira para um alto, uma cadeira para um baixo. Vamos experimentar. Dali a algum tempo, vamos ver os resultados dessa avaliação. Olha, não, avaliando bem, eu acho que essa cadeira, a resistência dela não é boa, o ajuste dela não é do jeito que eu queria, vamos reavaliar. Então, esse, na verdade, é o sonho de todo ergonomista, é que a gente possa passar da parte da entrega da análise.
A gente quer participar das soluções, porque aí a gente vai ajustando no meio do caminho e aí o resultado sempre é maravilhoso. Claro, claro, porque você tem. Entendeu? E que a gente vai modificando em tempo real, Faz entendeu? sentido, é perfeito, é muito, muito lógico, né? Pô, conversa bacana, Thaís. Assim, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho, assim, talvez possa parecer aleatória, né? Mas talvez não seja. Então, a ergonomia, todo esse conceito que a ergonomia traz, né? Ela também se aplica a outras áreas da vida. E se sim, pode dar algum exemplo, assim, possível? Então, a ergonomia em si, a norma da ergonomia, ela trata somente do trabalho, Uhum, tá? Até porque as normas regulamentadoras estão relacionadas somente ao trabalho. Porém, nós ergonomistas entendemos que se eu estou tratando do meu corpo, eu não tenho corpo só quando eu trabalho. Eu não tenho corpo só quando eu estou sentado no computador ou quando eu estou lá no trabalho em altura, no espaço confinado. Eu tenho corpo o tempo inteiro. Então, existem alguns cuidados que a gente tem que ter fora do trabalho, que aí a gente chama de nova ergonomia, né? Ergonomia fora, enfim. A gente vale lembrar que isso não está na norma, isso é uma percepção nossa enquanto ergonomistas, e no meu caso, né, como alguns colegas, enquanto fisioterapeuta. Porque antes de ser ergonomista, eu já trabalho com postura. Né? Eu trabalho com pacientes que precisam adquirir posturas adequadas, independente do trabalho. Então, falando enquanto fisioterapeuta, digamos assim, por exemplo, um clássico, a forma correta de dormir. Como é que é o seu colchão? Como é que é o seu travesseiro? Como é que é a postura para dormir? Não adianta você ter todo um cuidado ao longo do seu dia. Não, eu vou sentar assim, vou sentar assado, cotovelo de tal jeito, joelho de tal jeito, cervical de tal jeito, tudo direitinho, o notebook lá no suporte. E quando eu vou dormir num colchão inadequado. Ou vou dormir, né, a famosa posição que é a pior do mundo, a posição de bruços, enfim. E aí, quem nunca acordou de manhã e pensou, nossa, parece que passou um trator em cima de mim. Por quê? A sua postura foi inadequada. Então, existem também algumas regrinhas, por exemplo, do colchão adequado, do travesseiro adequado, atividade física, academia. Eu vejo posturas, por exemplo, para usar os equipamentos e tal, e aí não culpando o profissional, óbvio não, porque é um profissional para um monte de gente, as posturas inadequadas, às vezes porque quer pegar um peso maior do que é capaz, isso é muito comum, né? Do que é capaz, e aí adquire uma postura completamente inadequada. E aí a gente está falando do sistema muscular, a gente está falando de musculatura, a gente está falando de articulação e a pessoa não está trabalhando, mas ela está fazendo a postura inadequada. Então existem regras também posturais. Aí, óbvio, na academia a gente tem um profissional que vai lá auxiliar. Em casa, enquanto eu estou dormindo, eu não tenho ninguém para me auxiliar. Enquanto eu estou no sofá assistindo um filme, eu também não tenho ninguém tomando conta de mim. Então, a importância da gente ter a consciência corporal, eu acho que a ergonomia ela traz para a gente, quando a gente pratica, né? No posto de trabalho, ela traz uma consciência corporal para a gente grande, que quando a gente adquire posturas inadequadas, a gente entende. Tipo assim, poxa, mas assim, ó, a minha cervical não tá legal. O ergonomista falou lá que eu tenho que ficar com a minha cervical em posição neutra, esse travesseiro não deixa minha cervical em posição neutra. E aí você vai melhorando a sua postura. Então, a ergonomia, embora a norma só trate do trabalho, mas eu diria que a ergonomia é a nossa vida, é a nossa postura. Porque eu tô em todos os lugares eu estou adquirindo uma postura. Então, cabe saber se está certo ou não. Mas a postura, ela existe. Perfeito, Thais. Eu adorei essa terminologia, essa expressão, consciência corporal, né? Que é para a vida, né? Ou seja, no sistema A, que seria o trabalho, e também para o sistema B, fora do trabalho, e por aí vai, né? E isso me remete, assim, na minha analogia, não sei se você concorda, que a ergonomia, ela faz parte, claramente, do que a gente chama hoje em dia, está muito em voga, né? O wellness e o well-being, né? O bem-estar, né? O bem-estar da pessoa, não é isso? Então, que legal, assim, esse paralelo ou essa associação é imprescindível, né? E como você falou também, né, acho que anteriormente, tem empresas que elas fazem o trabalho de ergonomia com ergonomistas como você,
porque tem que ser, né? Coisa legalista. Não, vou fazer porque tem que fazer. Tudo bem, é correto, mas tem também empresas que já fazem com uma postura mais proativa, né? E é nessa pegada que eu acho que eu me atrevo a falar, e você melhor do que eu para poder confirmar ou não, talvez, que haverá uma tendência, ou já está uma tendência das pessoas, das empresas mais proativas, em verem essa visão mais abrangente, né, da ergonomia como sendo, né, essa consciência corporal que você tem que ter no trabalho, assim como também na vida como um todo, né? Fora do trabalho, né? Isso é legal, porque se você tem uma Sim, postura errada fora do trabalho, vai afetar quando você vai trabalhar, não é? Interessante isso. exatamente. E aí entra também, quando eu falo que dentro da ergonomia a gente também trabalha com a parte cognitiva, enfim. Hum, É, ninguém fica com a cabeça boa, digamos assim, a saúde mental, se está com dor, se está com desconforto. Então, né, eu não sou duas pessoas, né? Eu tenho uma exatamente. amiga que fala isso, eu não sou duas pessoas. Então, tipo assim, eu tenho que manter o equilíbrio de tudo. Então, é a minha saúde, a saúde do corpo, a saúde da mente, e uma coisa interfere na outra. Assim como é mais, por exemplo, que a atividade física faz bem para a saúde mental, a saúde postural também. Então, eu tenho que ter essa consciência. E aí não adianta a pessoa assistir vídeos, conversar com o ergonomista se a pessoa não tiver consciência de que tem que praticar aquilo. Que aí é uma grande bobagem, nem perde tempo. Mas se a pessoa entender que o corpo dela precisa ser cuidado antes de acontecer, que é o nosso maior objetivo, trabalho está feito, a ergonomia está feita. E aí a gente só vai adaptar de acordo com as necessidades. Já cansei de adaptar postos de trabalho, mas já cansei que às vezes que acontece da empresa, agora menos, mas lá atrás, né, quando eu comecei, que a ergonomia, apesar de ser uma coisa velha, era uma coisa nova, de ajustar o posto com o que tem. Tipo assim, por exemplo, a pessoa precisa de um suporte de monitor. E a empresa não tem, ou eu não tenho e tal. Pô, tem livro. O que você tem aí que a gente pode improvisar? Precisa de um apoio para os pés. E não tem. Tem a caixa de sapato? O que você tem aí que pode usar? Um banquinho que a gente possa usar como um ajuste improvisado, né? Então sempre tem um jeitinho. A gente consegue fazer com o que a gente tem. Perfeito. Thaís, olha, é uma opção tão bacana que a gente podia aqui passar mais tempo falando, né? Eu, assim, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu tempo também, né? De poder compartilhar o teu conhecimento nessa área tão importante, tão bacana também de conversar e aprender. E eu vou, assim, no caso, já te convidar para a gente bater mais um papo, de repente falar sobre a NR1, no caso, né, que você comentou, e também outros pontos também do bem-estar, né, associado à ergonomia como um todo, né? Se você tiver disponibilidade no futuro, seria muito legal a gente poder prolongar essa nossa conversa para a parte 2, né? A second part. Parte 2. E aí a gente, de repente, pode falar também das posturas, né? Entrar Perfeito. nesse ramo. Pode me Perfeito. chamar que eu volto. Eu que Obrigado. agradeço a participação. Muito obrigada, hein? Tchau, Obrigadão. tchau. Tchau, tchau.